Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. E hoje, nossa aula de geografia, nós estaremos falando sobre atividades econômicas, parte 2, tá? Nós começamos na aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Pegando o livro de vocês, abrindo na unidade 4, página 35. Tá? Vamos lá. Semana passada, nós falamos sobre os setores da economia, sendo que nós dividimos ele, tá? Então, semana passada, nós falamos sobre o setor primário, tá? E o que seria o setor primário? É um ramo da atividade produtiva, está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e extrativismo. Ou seja, esse setor produz matéria-prima para o estabelecimento das indústrias, que aí chega no setor secundário. E o que seria o setor secundário? Seria um sistema industrial enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, tá? Produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Tudo isso é no secundário, tá bom? Então, nesse caso, o setor secundário atua no processamento, tá, da produção do setor primário, no caso da matéria-prima, tá? O setor secundário usa a matéria-prima, tá? Então, um é interligado ao outro, não tem como um trabalhar sozinho do outro. Então, primeiro é o setor primário, que é a matéria-prima, setor secundário, tá? Nós estamos vendo agora o quê? É uma indústria automobilística, integra o setor secundário da economia, porque está ligado com a matéria-prima, tá? Que no caso é o setor primário. Agora vamos lá. Setor secundário, atividade industrial. Livro de vocês, página 35. Essa cena que nós estamos vendo é o quê? É uma indústria, tá? Onde está colocando a tampinha nas garrafas de água. Então, esse é um maquinário, onde ele só encaixa, ele lacra a garrafa. Tá? É produção. Tá vendo? Na primeira máquina são duas, vai girando. Então, na primeira máquina tem algumas garrafas sem tampa e na segunda vai colocando a tampa. Observe. Tá? Ó. Aqui. Ó. Tá vendo? Tá passando sem tampa. Aí ela vai rodando. Quando chega aqui, tem todo o procedimento, né? Vai saindo com tampa. Tá? Então, atividade industrial. O que seria isso? A produção indústria brasileira, ela favorece o comércio com os outros países, tá? Com a exportação de vários tipos de mercadorias. O nosso país, com relação a isso, ele é muito rico, entendeu? Mas tem coisas que o Brasil ainda não sabe aproveitar, a riqueza que nós temos. Então, atualmente, o parque industrial brasileiro se destaca nos ramos siderúrgico, metalúrgico, petroquímico, de papel de celulose, de confecção de calçados, bebidas e de alimentos, tá? Além de indústrias grandes e modernas que empregam tecnologia altamente avançada, como de computadores, aviões e automóveis, no Brasil também funcionam indústrias que empregam técnicas tradicionais de produção, como pequenas fábricas. Geralmente, esse tipo de indústria é classificado como médio e pequeno porte, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. É importante, para se ter uma indústria, tá? Ela não acontece por um acaso, não. Ela precisa, tá? Ter várias condições para poder para ter uma indústria em determinado local. Não é simplesmente vou fazer uma indústria, não é assim. Você tem que analisar um todo, tá? Para ver se a indústria vai funcionar mesmo. Então, na página 35, a instalação de uma indústria não acontece por acaso, tá? São analisadas com várias condições. Entre elas, vamos ver as condições que tem. Disponibilidade de mão de obra. O que seria isso?
a indústria emprega muitos trabalhadores, tá? É necessário que ela se instale em lugares onde exista grande número de profissionais habilitados para aquela função, tá? Agora, infraestrutura. A empresa precisa ter uma boa infraestrutura. O que seria isso? Para o seu pleno de funcionamento, para ela funcionar bem, ela precisa de umas boas redes de energia, estradas, meios de transporte para os trabalhadores se locomoverem e para os produtos, rede de esgoto, rede de comunicação. Então, tudo isso faz parte da infraestrutura da empresa, da indústria. Se não tiver, aí você pode gastar mais dinheiro com a sua indústria. Mercado consumidor e fornecedor. A indústria deve ser instalada em um lugar próximo aos consumidores de seus produtos, para evitar de gastar combustível para fazer transporte, tá? A proximidade da matéria-prima também tem que ficar próxima à matéria-prima que vai ser utilizada, para evitar gastar dinheiro com o transporte de matéria-prima, tá? Que também facilita o transporte, diminui gastos, tá? E, consequentemente, reduz o preço final dos produtos. Porque a indústria eu tenho que ver o quanto eu vou gastar para confeccionar, vamos supor assim, eu trabalho na indústria, tá? De fazer esse fone. Aí, eu tenho que saber o quê? O quanto eu vou gastar para fazer este fone. Se eu vou gastar transporte, se eu vou gastar transporte para fazer o transporte da matéria-prima, para poder fazer o meu produto final. E o quanto vai ser o meu produto final? Quanto eu vou gastar? Entendeu? Qual será o meu gasto? Isso tudo a indústria, ela faz uma análise, tá? Então, vamos lá. Vista panorâmica de indústrias no Parque Industrial de Arapongas, no Paraná. Olha só, uma estrutura, tá? De uma indústria, tá? Olha o tamanho. Vamos lá, então. Agora, a indústria, na página 36, tá? De acordo com o tipo de atividade industrial desenvolvida, o que acontece? A atividade industrial pode ser basicamente dividida em 3 categorias. Quais são elas? A primeira, indústria de bens de produção ou de base. E o que seria isso? Essa indústria, ela utiliza, tá? Vamos ver a figura. Aqui. Vamos lá, então. Ela utiliza a matéria-prima bruta retirada diretamente da natureza, tá? Como minério, carvão e petróleo, para fabricar produtos, tá? Utilizados em outras indústrias. Por exemplo, as siderúrgicas utilizam ferro para a produção de aço, que vai para a indústria de construção ou para a fabricação de máquinas em outras indústrias, tá bom? Então, olha só. Indústria de bens de produção ou de base. Operário em uma siderúrgica em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, tá? Próximo. Indústria de bens intermediários. São indústrias que fabricam máquinas e equipamentos que servirão para a realização de outras atividades industriais e para o desenvolvimento de outros ramos da economia, como o extrativismo e a agricultura, tá? A indústria mecânica, que produz peças de máquinas industriais, e a indústria naval, que fabrica navios e equipamentos navais, são exemplos dessa categoria de indústria. Elas são indústrias de bens intermediários, tá? Próximo agora. Indústria de bens de consumo. O que seriam essas indústrias? Pela figura a gente já sabe o que é, né? Vamos lá. São as indústrias que transformam o produto da indústria de base em bens que vão diretamente aos consumidores. Existem 2 tipos de produtos. Os que serão consumidos imediatamente, como alimentos, produtos de higiene, remédios e roupas, e os bens de consumo duráveis, que são como os eletrodomésticos, móveis e veículos, tá? Então, vamos lá. Indústria de bens de consumo. Consumidores em uma loja de eletrodoméstico em São Paulo, tá? Ou um consumidor numa loja de roupas, tá? Então, agora,
livro, esse tudo está na página 36 do livro, tá? Agora nós vamos começar na página 37. Setor terciário. E o que seria esse setor terciário, professora? Vamos lá. Está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesse caso, os professores, advogados e profissionais liberais em geral, tá? E comércio em geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista, tá? Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. Porque o setor terciário está crescendo tanto, devido às lojas e tudo mais, tá? Ó, quanto mais elevado o nível do setor terciário, mais a população recebe uma variedade de serviços. Por isso, quando a gente vai na rua ou vai no shopping comprar alguma coisa, tem várias lojas com, parece assim, com o mesmo produtos, tá? Então, vamos lá. O extrativismo mineral ou a mineração é a atividade econômica que consiste em obtenção dos minérios em seu estado natural, tá? Então, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores mundiais de minérios, tá? E isso é lá no setor primário, que da qual o setor secundário utiliza a matéria-prima e o setor terciário utiliza a indústria, tá? Utiliza o setor secundário para poder funcionar o setor terciário. Então, se não tiver matéria-prima, se não tiver o setor primário, não vai ter o setor secundário e não vai ter o setor terciário, tá? Então, um depende do outro. São atividades econômicas, tá? Para poder funcionar. Tudo bem? Então, vamos lá. Página 37. Comércio e prestação de serviço. Vamos lá, então. Vamos lá. O Brasil tem um numeroso, é muito grande o mercado de consumidores, muito grande, o que propicia, um desenvolvimento expressivo do comércio de seus serviços, tá? Essas atividades econômicas em nosso país que se desenvolve sobretudo no espaço urbano, tá? Contribui para a geração de empregos, de renda para muitas pessoas. Então, vamos lá. A comercialização de produtos, além de suprir as necessidades das famílias brasileiras, com relação aos mais variados tipos de produtos, como alimentos, vestuário, higiene pessoal, serve para suprir as necessidades das indústrias e dos estabelecimentos comerciais, tá? No que diz respeito à matéria-prima, ferramentas e equipamentos em geral. Se vocês ouvirem essa figura, por exemplo, intenso fluxo de pessoas em rua comercial de Campinas e São Paulo. Olha a quantidade de pessoas que tem, tá? Então, por esse motivo, com esse período de quarentena, as lojas fechadas e tudo mais, que agora que estão reabrindo, então a economia do Brasil caiu muito, tá? Devido a essas coisas, porque quem faz a economia funcionar somos nós, eu e você, tá? Nós vamos pra rua, nós somos os consumidores, tá? É nós que fazemos todo o comércio, toda a atividade econômica funcionar no nosso Brasil, tá? É o papai, a mamãe, a titia, o tio, vovô, vovó, somos nós que fazemos isso funcionar. Então, eles dependem de nós, tá? Para continuar o trabalho, para continuar as atividades econômicas, para continuar tudo. Por esse motivo, essa quarentena pode acontecer o quê? Quando voltar tudo, ou agora mesmo durante o período da quarentena, conheci várias pessoas que perderam seus empregos, entendeu? Devido à quarentena. Assim como o Habib's do Shopping Grande Rio, ele fechou, tá? Por quê? Porque não tinha consumidores como eu e você para poder fazer funcionar. Então, antes de voltar a abrir, eles já fecharam, porque não tinha mais como manter. Porque eles têm que pagar aluguel, têm que pagar tudo. Então, por esse motivo, eles fecharam, tá?
Então vamos lá. A prestação de serviço é uma atividade baseada no próprio trabalho, ou seja, as habilidades nos conhecimentos de determinados profissionais. Então, o trabalho desses profissionais são importantes por quê? Para o nosso dia a dia. Então nós precisamos do motorista, porque nós precisamos do transporte público, nós precisamos do fornecimento de água, nós precisamos da SEDAI, nós precisamos da energia, então precisamos da Light, telefonia, que está claro, tem vários operadores de telefonia, segurança pública, coleta de lixo, tá? E esgoto. Então é uma coisa linkada à outra, tá? Agora, ainda na página 37, estaremos falando sobre geração de energia. E o que seria essa geração de energia? Vamos lá. Quando você está fraco, costuma-se dizer que está sem energia. Energia vem da palavra grega energeia, que quer dizer força em ação. Existem muitas fontes de energia na natureza. A luz do sol, o vento ou a água, por exemplo, são fontes inesgotáveis que produzem energia limpa. E eles não poluem o ar, tá? Então, nós vamos estar falando agora sobre a geração de energia. Então, vamos lá. As fontes de energia são indispensáveis. Nós precisamos de energia no nosso dia a dia. Como é que nós vamos fazer alguma coisa sem energia? Como é que eu poderia estar, por exemplo, falando com vocês agora, fazendo a nossa videoaula, sem energia? Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Como é que são as escolas onde ainda não tem lugares que não tem energia? Tá? É uma coisa, porque não tem como viver sem energia. O meu celular, por exemplo, se ele descarregar, eu preciso da energia para carregar ele, tá? Então, a energia é muito importante no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Essa figura que nós estamos vendo, indústria de tratores em Mogi das Cruzes, São Paulo. Na indústria, a energia elétrica é fundamental para o funcionamento das máquinas, tá? Vamos lá. Próximo. Pessoas que aguardam um ônibus coletivo no terminal Bandeira em São Paulo ou no metrô, entendeu? Tudo isso depende da energia. Se não tiver energia, as pessoas não podem trabalhar, tá? Então, é um processo contínuo, é um dependendo do outro, tá? Então, o que acontece? Então, para o funcionamento nas indústrias, do comércio, dos serviços, das atividades agropecuárias, de vários meios de transporte, ficaria comprometido se não tivesse energia, tá? Então, nós precisamos de uma geração de energia constante. Agora, vamos lá. No livro de vocês, na página 38, tá? Nosso dia a dia. Antes de nós entrarmos no nosso dia a dia, vamos aqui, ó. A energia porque assim, vamos supor, fazemos uso da energia elétrica para a realização de diversas tarefas do nosso dia a dia. Então, a energia é muito importante, sim, tá? Precisamos dela para ligar os eletrodomésticos e os aparelhos eletrônicos. Precisamos dela, às vezes, para tomar um banho quentinho, tá? E acender a luz, por exemplo. Eu tô com a luz acesa, se eu apagar. Agora não vai ficar escuro, tá? Porque já está assim, já está quase amanhecendo, tá? Mas se eu apagar, vai ficar assim, meio que escuro, vai escurecer um pouco mais do que a claridade que nós temos sendo agora, tá? Então, observe essa figura. As crianças estão o quê? Jogando videogame. Sem energia, não iria utilizar o aparelho, tá? Próxima figura. A energia elétrica dos aquecedores a gás nos permite tomar banhos quentes, tá? Ou chuveiros elétricos, tá? Então, vamos lá. E acima dessa figura, na página 38, nós temos um desafio, tá? Pense e reflita. Você conseguiria viver algumas horas, nem um dia, algumas horas, sem a facilidade que a energia elétrica nos proporciona? Vamos pensar. Aí você vai escrever no seu livro, tá? No seu livro mesmo, esse desafio. O que vocês acham? Vocês conseguiriam viver?
sem energia? Vamos lá. E nessa página também, 38, nós temos um jogo rápido, tá? Nós temos um jogo rápido para vocês fazerem no livro, tá bom? Próximo agora. Agora vamos para energia elétrica. Então vamos lá. Embora os combustíveis, tá? Sejam as principais fontes de energia dos meios de transporte, a maior parte da energia consumida pelas indústrias, pelos estabelecimentos comerciais e pelas residências do Brasil é proveniente das usinas hidrelétricas, tá? Então, usinas hidrelétricas. No ano de 2015, por exemplo, elas foram responsáveis por gerar aproximadamente 62% de toda a energia elétrica consumida no país. Tá? Então, essa figura que vocês estão vendo é uma usina hidrelétrica de Cândido Mota, em São Paulo. Tá? As usinas hidrelétricas utilizam a força das águas para gerar energia elétrica. Tá? As águas represadas dos rios, passam por turbinas, tá? Que ao girar, assim que ela gira, fazem com que o gerador produza energia, tá? Então, se não tiver água, não tem o quê? Energia. Então, vamos lá. Além das usinas hidrelétricas, que existem outras fontes geradoras de energia elétrica no Brasil. Vamos agora ver as outras? Vamos lá. Usinas eólicas, vamos lá. Utilizam a força do vento, tá? Para gerar energia elétrica. O vento, ele impulsiona as hélices dos geradores, é o que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Olha só. Ó, tá vendo? Vamos lá. Ela impulsiona, tá? A hélice dos geradores que produzem energia. Então, por meio de queima de carvão, petróleo ou gás natural, entre outros combustíveis, tá? Então, agora nós estaremos vendo na página 39, tá? Essa é uma usina eólica, tá? No Rio Grande do Norte. Figura. Vamos lá. Agora, usinas termoelétricas. E o que seriam essas usinas termoelétricas? Elas funcionam por meio da queima de carvão, foi o que como eu falei anteriormente, petróleo e gás. Então, na eólica, ela funciona com o vento, tá? Para fazer os geradores funcionar. Na usina hidrelétrica, precisa da água para fazer funcionar. Na termoelétrica, carvão, petróleo, gás natural. Ó, usina termoelétrica em Valparaíso, São Paulo, tá? Agora, na página 40, nós temos as usinas nucleares, tá? Que geram energia elétrica por meio do calor obtido de elementos radioativos. O que seriam esses elementos radioativos? São minerais que naturalmente emitem uma energia chamada de radiação, tá? Como, por exemplo, urânio, plutônio, tá? Localizados no município de Angra dos Reis, na central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Então, essa aqui é a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, no município de Angra dos Reis, tá? Então, essa usina, ela é uma usina nuclear, tá? Então, agora, nós vamos estar assistindo um vídeo, tá? De como seria essa energia gerada pelas usinas nucleares, tá? Vamos estar vendo agora? O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia. E a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia.
Mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator. E o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. O vídeo de como funciona uma usina nuclear para chegar energia nas residências, nos comércios, tá, nas indústrias, como é que funciona, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, próximo, energia elétrica produzida nas usinas geradores. Vamos lá então, ó. Na página 40 do livro de vocês, vamos lá. A energia elétrica produzida nas usinas geradores é transportada até os centros consumidores. Por exemplo, indústrias, comércios, residências, hospitais, por meio das redes de transmissão, tá? Então, essas torres aqui são as redes de transmissões elétricas. Ó, a gente para ver. Por isso que quando fala assim, via light, se vocês observarem, tem muitos aqui, ó. Tá? Esse X aqui tem muito, tá? Então, vamos lá. Agora, nós estaremos falando sobre energias renováveis e não renováveis. Primeiro, como vimos que existem vários tipos de fontes de energia, todas elas, porém, de recursos da natureza, tá? De quê? De matéria-prima, lá do setor primário. As fontes geradoras de energia são classificadas em renováveis e não renováveis. Então, vamos lá, renováveis. Vamos lá. Quantos recursos, ao serem explorados pela sociedade de maneira consciente, tá, são renovadas pela natureza, como o vento e a água dos rios, tá? Então preste atenção. Então, isso seria uma energia limpa, tá? Porque veio utilizando a luz do sol, o vento e a água, tá? Uma energia limpa, os renováveis. Então, vamos lá. Próximo, não renováveis. Vamos lá. Não renováveis. Então, vamos lá. Existem também as fontes não renováveis, que nós estamos vendo agora, de origem fóssil, formadas do interior da Terra, tá? Como petróleo, esse é petróleo, essa fumacinha que está saindo ali, de tudo o que vem dele, gasolina, querosene, plástico, tá? E muitos outros materiais. Mas a fonte de energia mais utilizada hoje em dia é a eletricidade, tá? Olha em volta. E você vai entender por que nenhum equipamento do liquidificador ao computador funciona sem energia elétrica, tá? Porque hoje tudo funciona com energia, tá? Então, vamos lá. Se parar você, é muito natural acender a luz quando está escuro. Então, está escuro, eu vou acender a luz. Para uma criança de sua idade, só que com 120 anos atrás, não era tão fácil.
Ah, tá escuro, eu vou acender a luz. A lâmpada só foi inventada em 1879. Antes disso, para iluminar um ambiente escuro, era preciso usar lampiões, tá? A gás ou a óleo. Ou então, velas. Imagine só o desconforto. Por exemplo, quando eu era criança, faltava luz, a minha mãe usava o lampião, sim. Então, aí o que acontecia? Quando ela acendia o lampião, ficava tudo preto. Então, você via que era por causa da querosene, entendeu? Então, não são renováveis, entendeu? Por causa assim, então ficava tudo preto, assim, você botava, ficava tudo preto mesmo, tá? Então, não são renováveis. Então, as fontes de energia não renováveis são aquelas que estão presentes na natureza em quantidade limitada, ou seja, que terão um fim, seja um futuro próximo em um período de médio a longo prazo, tá? Igual ao petróleo. Os principais exemplos de fontes de energia não renováveis são os combustíveis fósseis, o petróleo, carvão mineral, gás natural, os combustíveis nucleares, tá? Então, no livro de vocês, na página 40, diz assim: é verdade? A produção de plásticos combustíveis e outros derivados do petróleo poderá continuar eternamente, visto que há muito petróleo no mundo? É verdade ou é mentira? O que você acha? Lembra que eu expliquei que não renováveis, o que pode acontecer? Pode, assim, tem uma durabilidade ao longo prazo ou a curto prazo, tá? Então, o que vocês acham? É verdade ou é mentira? A produção de plásticos, combustíveis e outros derivados do petróleo, tá? Poderá continuar eternamente, visto que há muito petróleo no mundo? Sabe o que é? É mentira! Por que é mentira? Vamos lá. O petróleo é um recurso não renovável. E a cada dia há menos petróleo, vai diminuindo a quantidade. Então, estudos recentes indicam que daqui a 40 anos, mais ou menos, não haverá mais petróleo no planeta, tá? Os estudiosos, os estudos indicam isso, tá? Que daqui a 40 anos não haverá mais petróleo. Vamos lá, então. Atividades no livro de geografia, tá? Fora o jogo rápido, nós temos atividades, tá? Página 41, 42, 43 e 44, que é relembrando, tá? Hoje nós não teremos aula de arte, teremos correção da disciplina de arte, tá? Então, fiquem com Deus. Ótimo final de semana, tá bom? Até segunda-feira. Lembrando que semana que vem, de terça a sexta, com exceção de quinta-feira, nós teremos aula de matemática todos os dias, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês, tá? Ótimo final de semana.